considere as inequações dadas por... Aí ele deu primeiro aqui a primeira inequação, certo? Menor ou igual a zero, ou seja, né, ele quer que essa função seja negativa. E o g de x, ele deu aqui uma outra inequação, ele quer que isso aqui seja maior que zero, maior ou igual a zero. Então, seja positivo ou igual a zero. E ele diz aí, ó, sabendo que A é o conjunto de solução de f de x e B é o conjunto de solução de g de x, então o conjunto y, que seria aí a interseção dos dois, é igual a quanto? Então vamos lá, então a gente tem que atacar cada uma dessas inequações aí e ver a solução de cada uma e depois fazer a interseção, tá? Então vamos lá, então vou pegar aqui ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Ele quer que isso seja menor ou igual a zero, tá? A gente tem aqui uma equaçãozinha aí do segundo grau. Então, para eu trabalhar em equação, o que a gente faz, né? A gente acha os zeros da função, vê como ela se comporta, né? Como a parábola se comporta, e aí a gente tem a ideia de quais são os pontos positivos e negativos. Então, aqui a gente vai fazer achar os zeros da função, que não é difícil, né? Você poderia até fazer por soma e produto, mas aqui só para ficar explicadinho eu vou fazer aqui por delta, tá? Pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, que é 4, menos 4 vezes o a, que é o termo que vem antes do x ao quadrado, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então, aqui vai dar zero. Bonito, bonito zero. Então, o x é igual a menos b, ou seja, troco o sinal do b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Como delta é zero, raiz quadrada de zero é zero. Então, eu nem vou ter aí a parte do mais ou menos, vai sumir. E aqui, o denominador é 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Então, isso daqui é 2, a parte ali do zero vai sumir, 2 vezes 1 é 2, isso aqui é 1. Então, a solução, desculpa, né? Não a solução, mas aqui o zero da função é o ponto 1, né? Só tem um, então vai cortar o eixo x em um ponto só, tá? E aí, para eu saber se a parábola está para cima ou para baixo, a gente vai olhar o coeficiente a dessa equação. O coeficiente a é o que está aqui antes do x ao quadrado. Como não tem nenhum valor numérico, né, aparente, a gente sabe que o a nesse caso aí é 1, certo? Ou seja, maior que zero. E sempre que o a for maior que zero, a nossa parábola ela é côncava para cima. Então, ela vai ter essa cara aqui, ó. Vai descer, vai bater no 1 e depois vai subir, tá? Isso porque o a é positivo. Isso quer dizer que a esquerda do 1 aqui é positivo, ou seja, está acima do eixo x, positivo. Quando chega no 1 é zero, lógico, 1 é o zero da função. E depois a direita também é positivo. Então, não tem nenhum valor aqui que é menor do que zero, né? Não tem nenhum valor menor do que zero. Tem somente o valor igual a zero, né? Que é o ponto x igual a 1. Então, o conjunto A, que é o conjunto de solução, né, do f de x, é somente o ponto 1, certo? A gente tem somente um ponto que é menor ou igual a zero. Nesse caso, só igual a zero, que é o ponto 1. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro, que é o g de x. Então, vou pegar aqui, ó, menos, vou escrever aqui, ó, menos 2x ao quadrado, mais 3x, mais 2 maior ou igual a zero. Então, aqui ele já quer que seja positivo, tá? E aí a mesma história, né? Eu vou trabalhar com os zeros da função. Então, menos 2x ao quadrado, mais 3x mais 2 igual a zero, né? Encontro os zeros da função, vejo como a parábola se comporta, encontro os zeros da função, vejo onde é positivo e negativo. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui o delta. B ao quadrado, ou seja, 9, menos 4 vezes o A, que nesse caso agora é menos 2, vezes o C, que é 2, tá? Sem parênteses, né? Então, aqui o delta vai ser igual a 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Ó, bonito, né? 25 também, né? 25, bonito aí para fazer o cálculo da raiz. Então, na segunda parte, ó, x é igual a menos b, ou seja, troco o sinal de b,
mais ou menos raiz quadrada de 25, já vou colocar logo 5, tá? E aqui embaixo é 2 vezes o A. Então, é 2 vezes menos 2. Aqui vai dar aí menos 4. Então, quando eu for separar aqui na parte positiva e na parte negativa, positivo vai ficar menos 3 mais 5 sobre menos 4. E a parte negativa, menos 3 menos 5 sobre menos 4. Tá? Feito isso, agora aí estamos quase lá. Ó. 5 menos 3 vai dar 2. Mais com menos vai dar menos. E aqui eu posso simplificar, né? Pegar aqui, ó, dividir por 2 em cima e embaixo. Então vai dar 1 sobre 2. Então é menos meio, tá? E aqui embaixo, deixa eu só subir, senão eu vou ficar em cima. Menos 3 com menos 5 vai dar menos 8. E aqui menos 4. E aí menos com menos vai dar mais. E 8 dividido por 4 vai dar 2. Então eu já encontrei aí os dois zeros da função. Isso quer dizer que, quando eu for fazer aqui o gráfico, vai cortar em 2 pontos. O menor, menos meio, e o maior, mais 2. Certo? E aí eu tenho que saber, né? Essa parábola é para cima ou para baixo. Então vamos olhar lá a nossa equação e ver quem é um ponto A, ou seja, aquele que está antes do x ao quadrado. Como é menos 2, é negativo, então ela é côncava para baixo. Então a minha parábola, vou botar isso aqui para cima, vou botar isso aqui para cima, porque a minha parábola ela vai estar assim, ó. Ela vai subir, vai bater, vai subir e depois vai descer. Tá? Olha aí com os olhos do coração, tá? E aí, olhando agora a inequação, o que ele quer dessa... O que ele quer? Ele quer que isso aqui seja o quê? Maior do que zero, né? Maior ou igual a zero. Então, ele quer que seja positivo. E positivo é exatamente essa parte aqui, né? Em cima do eixo x. Entre o menos meio e o 2, certo? Como ele também inclui os iguais a zero, o menos meio também tá na parte aí da solução. Então, aqui a solução, que seria o conjunto B, não é isso? Conjunto B vai ser igual ao intervalo que vai do menos meio, inclusive o menos meio, e o 2. Tá? Então, essa é a solução B, certo? Tendo a solução B e a solução A, a gente vai ver a interseção. Vou botar aqui um do ladinho do outro, né? Lembrando que a solução do problema é isso aqui, ó. É o y igual a... Vou dar um zoom aqui, né? Que é aqui que ele disse, ó, ele quer saber o y igual a A inter B, né? Vou diminuir aqui para todo mundo ver a questão toda, né? Ele quer saber a interseção A com B, certo? Então, olhando esses dois valores aqui, o A e o B, a gente só tem duas opções, tá? Como solução. Porque se eu tenho uma interseção de dois conjuntos e um dos conjuntos é apenas um ponto, então a solução é vazia quando esse ponto não está no outro conjunto, ou a solução é esse ponto, quando esse ponto está no outro conjunto. E se você reparar, né, no intervalo entre menos meio e 2, o 1 está incluído, certo? 1 está incluído. Então, aqui a solução vai ser exatamente o ponto 1. Tá? Porque como o ponto 1 é o único que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, é o ponto 1, letra C de Cláudio. Bonita questão, né? Aqui, né, para quem você pode trabalhar, né, como eu trabalhei aí, com essa linguagem mais simplificada, né? Mas você também poderia escrever direitinho, né? Na verdade, né? Eu teria que escrever, né? X pertence aos reais, tal que... Aí o x está entre menos meio e 2, enfim. Aqui, né, dependendo aí do problema, nesse caso não precisou, né? Porque o A é um ponto só. Mas nesse caso, né, desse tipo aí de problema de estudo do sinal, inclusive eu gravei uma aula, né, há pouco tempo sobre isso, para o F Club, que fala o seguinte, né, na hora que eu for
botar aqui quem é o conjunto A, eu marco o ponto 1. No conjunto B, eu vou marcar um intervalo do menos meio até o 2. E para fazer a interseção é o que os dois têm em comum. Nesse caso aqui é somente o ponto 1, né? Como esse problema foi bem simplesinho, né? Você nem precisou fazer esse esquema aí de setas e tudo mais. Mas fica aí sempre a dica e para você ficar de olho nessa dica aí de fazer com intervalos, tá? Nesse caso aí não precisou.